2026 chegou, muitas das pessoas têm o desejo de ter um ano abençoado, um ano próspero, né? De ter êxito no setor financeiro. Sendo que a primeira coisa que as pessoas necessitam é colocar a casa em ordem. Colocar a casa financeira em ordem com a anotação de ter controles de gasto, de tudo aquilo que entra, de tudo aquilo que sai, o quanto a pessoa recebe, qual é o valor real da dívida, se sobra algum dinheiro para investir e trabalhar em cima disso. Porque sem ter uma clareza a respeito do que entra na sua casa, do que tu gasta no teu dia a dia e o quanto te sobraria para investir, tu não vai ter uma direção certa do que fazer. Então tu precisa ter uma planilha financeira de anotação de gasto para que tu possa definir para onde que vai cada categoria na tua vida. Estabelecer um teto gasto para cada item, seja de consumo, lazer, necessidades essenciais, necessidades supérfluas, e para tudo isso aí tem que ter um teto de gasto e tudo muito bem planilhado. A partir daí, tu fazer sobrar dinheiro para começar a investir. Sem essa planilha, não tem como você ter uma direção do que fazer no ano de 2026. Por isso que as planilhas são super importantes na nossa vida, porque elas vão e nos dão um norte, elas mostram para nós como é que está a saúde da nossa vida financeira quando a gente consegue fazer esses controles de gasto dentro de uma planilha. Se você já tem a planilha, já tem os controles de gasto, já te sobra dinheiro todo mês, você pode começar a investir. Se tu não conhece nada sobre investimento, comece fazendo uma reserva financeira, uma reserva de emergência para que possa te suprir nos momentos de urgência que aparece no nosso dia a dia. Muitas das vezes é uma doença, muitas das vezes é o gás que acabou antes da hora, a geladeira que queimou. Então, se você tem uma reserva de emergência e ela precisa, meu amigo, ela precisa estar em liquidez diária, rendendo a no mínimo 100% do CDI, ela precisa estar num acesso rápido e fácil, que tu consiga sacar ela na mesma hora, no mesmo momento, porque as emergências não tem dia, não tem hora, não tem prazo, então não pode esse dinheiro da reserva de emergência está em um investimento que fique trancado, não tem como. Tem que estar na reserva de emergência, numa caixinha, com liquidez diária, ou no Tesouro Selic, que te dá o acesso bem rápido, da qual tu possa sacar na mesma hora. Então, reserva de emergência não se coloca em ações. Reserva de emergência não se coloca em fundo imobiliário. Reserva de emergência, ela pode estar numa caixinha ou num CDB de liquidez diária, de resgate imediato. Porque essas emergências a gente não tem hora e nem dia e não sabe quando que vai acontecer. E o que é indicado? A reserva de emergência é indicado no mínimo de 6 a 12 meses do teu salário. Do teu salário, do custo do teu padrão de vida. Porque ali você vai estar protegido quando houver um desemprego, quando houver alguma doença, alguma fatalidade na família. Então você deve ter de 6 vezes a 12 vezes o custo do teu padrão de vida. Se você nunca começou a investir, comece montando a tua reserva de emergência, porque é essencial, é fundamental. Qualquer pessoa que tenha familiares, criança, cachorro, casa, carro, qualquer ser que respira nessa terra precisa de ter uma reserva de emergência ou de oportunidade, porque a palavra de Deus diz que o dinheiro, que a sabedoria, ela te serve de defesa.
ainda mais nos momentos inoportunos da nossa vida. Então essa é a minha dica para você. Tenha uma reserva de emergência. Em 2026, priorize ter a sua reserva de emergência. Ai, mas o meu dinheiro sobra pouco. Começa com pouco dinheiro. Cria o hábito de todo mês você estar alimentando aquela reserva. Ainda que tu comece com pouco, mas no longo de 12 meses você vai estar muito melhor do que quem nunca começa com nada. Essa é a minha dica para você. Comece 2026, se é o teu primeiro investimento, montando a tua reserva de emergência barra oportunidade, que vai te proteger de qualquer situação que vier a acontecer ao longo deste ano de 2026. E se essa dica foi útil para você, me segue para mais dicas, curta, comenta e compartilha. Beijo, até o próximo vídeo!